A leitura de hoje é no livro de Atos. Pode deixar aí, pode deixar. Quando acabar eu aviso. Livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Para você que está nos acompanhando de casa, que Deus possa abençoar a sua vida. Está aí também nos acompanhando a irmã Maria Cesária, o pessoal lá da IBR Sobrado também está conosco, a irmã Vânia, que foi cirurgiada, e está sendo uma bênção, né, irmãos, essas lives para vocês que por motivos de enfermidade ou por causa da localidade não podem chegar aqui no culto hoje. Que Deus possa usar vocês aí, que vocês possam sentir a graça de Deus aí, que essa plataforma possa ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Atos capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Mas um certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Estou usando a Bíblia, versão King James. 2. E reteve parte do valor, sabendo também a sua esposa. E trazendo uma certa parte, colocou aos pés dos apóstolos. 3. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retirando parte do valor da terra? 4. Guardando-a, não ficava para ti? E após ser vendida, não estava no teu poder? Por que concebestes essa coisa no teu coração? Tu não mentistes aos homens, mas a Deus. 5. E Ananias, ouvindo as palavras, caiu e morreu. Tem tradução que diz: entregou o espírito, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. 6. E levantando-se os jovens, enrolaram ele, o defunto, e carregaram para fora e o sepultaram. 7. E houve um intervalo como de 3 horas. E então depois chegou a esposa, que não sabia do que tinha acontecido com ele. E aí Pedro disse a ela: diz-me por quanto vendestes esse tanto de terra? E ela disse: sim, pelo mesmo tanto. E então Pedro também disse a ela: porque os pusestes de acordo com teu esposo para tentar o Espírito de Deus? Eis que os pés do que o sepultaram teu marido estão à porta, e carregarão teu corpo também. E ela imediatamente caiu os pés e morreu. E entrando também aqueles jovens, acharam-a morta, e a levaram e a sepultaram junto ao seu marido. E houve naquele dia um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviam estas coisas. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra que será ministrada nessa noite. Que não seja eu, que não seja a minha boca, que não venha de mim, mas que o teu Espírito possa falar com a tua igreja de forma poderosa. Humildemente eu te peço, Pai, toma este lugar como tua casa, tenha liberdade para falar aos nossos corações, e receba tudo que vai ser louvado, glorificado, entoado, feito e realizado neste lugar. Toma minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, porque tudo é para a tua glória. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. A igreja diz: amém. É uma história conhecida, e nós estamos falando sobre batalha espiritual. Então, todos os cultos daqui para o final do mês, nós vamos falar sobre como o diabo age. Eu sei que em alguns momentos a gente fica um pouco receoso em falar sobre a ação de demônios, porque a palavra diabo ou demônio já traz um peso negativo. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos saber como o diabo usa para que não venhamos ser pego de surpresa. E Satanás é assim, ele sempre procura brecha para tocar, para trabalhar
para adoecer as pessoas de Deus, quando ele descobre uma geração infiel. Ananias e Safira, eles não morreram porque não deram o dinheiro. Não é a questão de dar ou não dar o dinheiro que a Bíblia vai enfatizar aqui. Eles morreram porque eles mentiram para o Espírito Santo. Porque se na hora de dar o dinheiro ele tivesse dito, não quero mais dar, não vou dar, talvez eles estivessem vivos. Mas mentiram ao Espírito Santo, e aquele que mente diretamente ao Espírito Santo corre o risco de ser enterrado na hora. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando nós estamos em batalha espiritual. E o que a gente vai fazer com o Espírito Santo de Deus? Porque a própria palavra de Deus diz que Jesus, ele até aceita que você faça as coisas, blasfeme contra ele, reclame, depois você se arrepende e pede perdão, ok. O Pai que está no céu também, às vezes a gente escorrega, não faz do jeito que é feito, e ele perdoa. A blasfêmia pode ser perdoada, mas o Espírito Santo não aceita meia boca. O Espírito Santo não aceita qualquer coisinha. O Espírito Santo, ele só trabalha com o melhor, com excelência. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não minta para o Espírito Santo. Então Ananias e Safira, eles foram segregados do judaísmo e se juntaram aos seguidores de Jesus. Eram judeus, se converteram e agora estão na igreja trabalhando aos pés dos apóstolos, principalmente na área financeira. Eles venderam uma propriedade e de mútuo acordo propuseram a dar uma parte do dinheiro para que a igreja pudesse investir na palavra, ajudar os necessitados e manter os apóstolos dedicados somente à obra, para que eles não precisassem trabalhar em outra coisa. E quando, irmãos, a gente promete as coisas sem primeiro saber o que está fazendo, a gente promete sem orar, quando chega na hora acontece o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles venderam essa propriedade, propuseram dar uma boa parte do dinheiro. Talvez eles não eram daqueles que oravam muito. Talvez eles não eram daqueles que sabiam, que tinham compromisso com a palavra. Talvez eles não eram daquelas pessoas que só tinham uma palavra, o sangue pudesse dar na canela, mas depois que ele dissesse estava dito. E quando você, quando um cristão não ora com fervor, ele se torna muito fácil roubar, mentir, entre outros pecados. Então a gente vai observar aqui alguns pontos do que Satanás coloca no coração desse casal, de Ananias, o homem, Safira, a mulher. Primeiro, diga comigo, a inveja. Muita gente para pouco barulho, diga a inveja. Irmãos, eles conheciam o exemplo de Barnabé. Barnabé foi duramente repreendido pelos apóstolos, porque desejou ter o que os ímpios tinham. Barnabé quase era expulso do colegiado apostólico, porque foi comentar que queria ter um negócio que os ímpios possuíam. Então Ananias e Safira sabia do exemplo de Barnabé, porque naquela época, quando se repreendia alguém, não é que nem hoje não. Hoje a gente vai no particular, conversa com a pessoa. Antigamente era feita na presença da igreja, para que através do exemplo desse, todos os outros tivessem temor. Eles se recusaram a ficar por baixo. Eles se recusaram a se parecer mesquinho ou avarento, porque às vezes é assim. A gente promete uma coisa de um jeito, aí depois, rapaz, prometi demais. Eu vou dar um parecido, que é para depois o pessoal não me ver com outros olhos. Eu vou dar um mais barato,
para depois ninguém dizer que eu sou avarento, depois que eu peguei no dinheiro, depois que eu ganhei o meu bem, depois que eu consegui a bênção, eu prometi e não dei, mas eu vou dar, mas vou dar de um jeito que eu possa sair no lucro. A inveja. Então entra a inveja no coração de Ananias e Safira, e a inveja é maligna. Sabe qual é a definição de inveja? Inveja significa tristeza pelo bem alheio, tristeza pelo que é dos outros. Inveja é quando alguém possui algo, ou tem algo, ou se tornou algo que você não pode ser. Aí você se entristece porque o outro tem o que você não tem. Inveja. Às vezes é uma roupa do irmão, às vezes é um sapato que ele usa. Inveja até das amizades. Você queria ter, mas não pode. Inveja. Eu estou tão triste, por quê? Porque foi Jara, Isabela e Neta em lanchar e eu não fui. É inveja. Se entristeceu porque você queria o que eles têm. Não é mais bonito chegar na cara dele e dizer assim: eu vou também. É quanto? Eu vou pagar. E se ele disser que não vai, eu pago o teu. Eu quero ver que ele não lhe chama. A inveja. Tristeza pelo que é dos outros. E às vezes a gente enxerga, olha para o povo prosperando, fulano tem um carro, fulano tem uma moto, fulano tem uma casa, e a gente fica triste, porque a gente queria, mas não pode. Inveja. Inveja dos estudos, inveja do modo como canta, como ele toca, do modo como ele fala. Aí você sobe aqui, deixa uma palavra, aí o Emerson sobe aqui, eu estou profetizando, aí deixa uma palavra, a igreja pega fogo, aí tu se entristece, porque a dele pegou fogo e a tua caiu gelo. Ficou triste. Inveja. Não é para você ficar triste não, é para você dar glória junto com ele e dizer: o Emerson, rapaz, ora aqui por mim, que eu quero também fazer como você faz, eu quero que Deus me use como você te usa. E usa. Agora, se entristecer, tem que ter cuidado com a inveja. Ananias e Safira sentiram inveja, talvez porque os outros receberam reconhecimento especial dos apóstolos. Então, irmão, cuidado. Nós estamos falando de batalha espiritual, e a inveja é a coisa mais fácil de tocar a vida do crente. A palavra de Deus diz no Salmos 37, primeiro: não tenhas inveja de ninguém. Porque a inveja leva ao pecado, a inveja fere o sentimento, a inveja leva à morte. Diga assim para esse irmão que está do seu lado, diga: não tenha inveja. Não fique triste só porque você não foi para o churrasco e ele foi. Um dia você vai também. Segundo ponto. Primeiro, inveja. Segundo, engano. Diga comigo: engano. É isso que Satanás quer fazer através do engano. Ele quer paralisar a sua vida, porque Satanás é o autor da confusão e do medo. E ele vai tentar usar de tudo que for preciso para manter você longe de uma vida vitoriosa em Deus. Satanás quer que estejamos mornos sobre determinados assuntos. A senhora é a favor ou contra os LGBT? Eu não vou falar não. É sim, sim ou não, não. É ou é contra? A senhora, você acha o que da cachaça? O crente pode beber ou não pode? Muito ou pouco? Não, é porque... Sabe quem é o morno? O morno, ele é suficientemente frio para se misturar com frio, e suficientemente quente para se misturar com quente. Esse é o morno. E o que é que a Bíblia diz? Deus odeia gente morna. O que você acha da profanação do casamento? Sexo no namoro. Não, é porque assim, né? Pedir perdão.
Como é que tá? Como é que tá na palavra? O que é que você acha? O que é que você acha de jogo de azar? Mega Sena. Lotomari, acho que é assim que se fala. Como é o nome? Paraíba de prêmio. Não, irmão, é porque eu quero ganhar para dar na obra. Se eu souber que vem daí, eu não aceito, não. Já vou logo avisando: dinheiro de jogo de azar a igreja não recebe. E se você botar escondido, Jesus mostrar, eu mando a polícia lá na sua. Tô brincando. Então, o que você acha disso? O que você acha da prostituição? Não, é porque, irmão, ou é ou não é. Gente morna que está no mundo e está na igreja é o pior que tem. Esse é o pior que tem. Satanás fez isso com Ananias e Safira. Achava que eles podiam negociar aquilo que eles tinham dito ao Espírito Santo. Satanás tenta interromper a tua convicção. Ele gosta de frear a tua língua para falar da palavra. Agora ele solta a tua língua para falar tudo que você não deve. Para falar um versículo. Agora para falar da vida dos outros, bata até a mão na mesa, chega firme. Segura a língua para falar da palavra. Mas para falar uma safadeza, chega, enche a boca d'água. Isso é influência maligna. Satanás quer que você tenha problemas com o seu pastor, com os seus líderes, com o seu grupo de ministério, de obra de Deus, com a sua igreja e com a sua casa. Irmão, Satanás não se preocupa com a multidão que está do partido da farra, não. Da Farra Futebol Clube, esses daí ele não vai ligar, não, porque ele já os tem. Ele quer problema com o povo de Deus. O diabo quer que você tenha sentimento de autossuficiência. Olha, Jairo, você fez uma coisa errada e a palavra manda lhe disciplinar. Você vai ficar disciplinado, não vai pregar, nem vai ter oportunidade. Antes vai ficar sentado, fazendo as anotações, o que você achou, aprendeu da pregação. Aí já diz assim: eu não preciso estar lá pregando. Não preciso, eu tenho minha vida, eu mando em mim, eu é quem faço, eu é quem sei o que eu vou fazer. Autossuficiência. Autossuficiência. Lucas 22:33, Jesus estava explicando que os discípulos iam passar por um momento de grande tribulação. Aí Pedro disse assim: eu estou pronto para morrer contigo se preciso for. Jesus olhou para a cara dele e disse: então eu te digo que antes de que o galo cante 3 vezes você me negará. Boca de caçapa. Faz um show para dizer que gosta de Jesus, mas não aguenta nada. Um mosquito deste tamanho picou ele, morreu o homem. Autossuficiência. Porque enquanto Pedro estava dormindo, Jesus estava orando, se preparando para o que estava por vir. Isso é obra de engano. Então você deve tomar cuidado com comprometimento com o diabo. Porque se você inventar de ver quem tem mais força com o diabo, você vai apanhar igual o menino buchudo quando vai para o mercado e a mãe não quer dar. Vai apanhar do diabo. Porque ele é habilidoso, muito mais habilidoso do que você na negociação. O diabo não quer que você ore. A Bíblia não mostra em nenhum momento Ananias e Safira orando. Não mostra. Ele dirá para você que não há nada. Não precisa orar não, isso tudo não. Amanhã tu ora, depois tu ora. Vai fazer outra coisa. Ele quer iludir você, usar do engano. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse orado por Pedro, já sabe o que tinha acontecido, né? Era um apóstolo a menos que a gente tinha. Não era só Judas não, era 2. Jesus está intercedendo por nós. E o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 12:23, disse assim: Deus não permita que eu peque contra ele, deixando de orar por vocês. Engano, inveja,
engano. Agora diga assim: cumplicidade. Eu sei que a palavra é difícil, diga mais uma vez: cumplicidade. É outra arma que o diabo usou contra Ananias e Safira e vai usar contra mim e você. Sabe o que é cumplicidade? É uma pessoa que participa ou está associada com o crime ou o erro de outra pessoa. Cumplicidade. Ananias e Safira concordaram em subtrair parte do preço da venda antes de entregar aos apóstolos. Então o que aconteceu? Consentimento. Imagina aí, eu e Jéssica, eu o pastor, Jéssica tesoureira. Ei Jéssica, bora desviar R$1.000 todo mês do caixa da igreja. Aí Jéssica diz assim: eu vou ganhar o que é com isso? Eu digo: eu te dou 300, fica com 700. Pronto, está feito. Cumplicidade. Quem está roubando sou eu. A ideia foi minha, mas ela concordou em participar. Cumplicidade. Imagina quantas pessoas estão nas igrejas sendo enganadas e levadas pelo diabo na cumplicidade. Irmão, se Safira não tivesse consentido, ela não teria morrido. Tinha morrido só o marido. Mas ela consentiu. Ela se tornou cúmplice do seu marido. Cuidado, esposas que gostam de defender o seu marido quando ele está no erro. A igreja quer disciplinar, os líderes querem fazer aquilo que Deus ordenou, e a mulher, não, o bichinho, aí passa a mão na cabeça do marido. Você está cometendo o mesmo pecado que ele, se estiver fazendo isso. Cuidado, os pais. No meu filho ninguém mexe, no meu filho ninguém toca. Qual foi o pecado? O menino rasgou um mi, um di, rasgou todo o palavrão que não presta. Não, mas eu não aceito que fale com meu filho não. Pois você está aderindo para você o pecado que ele também cometeu. Por quê? Está sendo cúmplice. Cúmplice. Ananias foi cúmplice com Safira. E na cumplicidade, mentiras foram ditas na presença de Deus. Há alguns anos atrás, vocês vão se lembrar, porque passou muito na televisão, nos Estados Unidos, 2 adolescentes, em cumplicidade, mataram seus pais para pegar a herança, porque os pais eram milionários. E às vezes, alguns irmãos se tornam cúmplices do diabo, falam mentira, enganam. O diabo diz: não ore, não jejue, não vá para todos os cultos da igreja, não vá, não precisa mais ir para as atividades. Quer um conselho? Não seja cúmplice de ninguém. Pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher, a namorada, a noiva, o filho, o seu pai. Se estiver errado, diga para ele: você errou, e se conserte, porque Jesus vai prestar conta com vocês. Não vale a pena ser cúmplice de quem está na mentira e no engano. Não, pastor, é porque é a minha namorada, e se ela ficar com raiva de mim, ela que se dane e vá para o inferno. Eu quero saber de Deus. Eu não vou ser cúmplice de pessoas que têm 2 conversas. Eu não vou ser cúmplice de alguém que está na casa de Deus com 2 coisinhas, que está querendo me levar a fazer o que Deus não quer. Eu não vou ser cúmplice nem da minha mãe, do meu pai, nem do meu pastor. Se ele estiver errado, denuncie e diga para ele: conserte, meu filho, porque se a morte vier, vai pegar você. Eu quero estar longe. Diga para o irmão que está do seu lado: não seja cúmplice de ninguém. Diga: doa quem doer, fira quem ferir, livre a sua alma da morte. Cumplicidade. Ei, Satanás vai fazer muito isso, viu? Escuta o que eu estou dizendo aqui. O cara vai arrumar uma testemunha para afirmar a mentira que ele está contando. Aí quando chegar, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo está pensando que, meu Deus do céu, é muita tolice na cabeça, né? Está pensando que vai enganar aqueles que estão com o Espírito Santo. Aí lá vem com a cara de manso, e vem mais com dinheiro, né, para ver se compra.
Com a cara de manso, com um negocinho aqui, pastor, missionário aqui. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai revelar tudinho. Não vai ninguém contar não, quem vai dizer é Deus. Você vai se contradizer na sua própria mentira, e quem está sendo um cúmplice vai morrer junto com você, se não mudar. Cumplicidade. Quarto, mentira. A ação do diabo sem mentira não é o diabo, ele é o pai da mentira. Ananias e Safira, além de sentir inveja, além de serem atingidos pelo engano, e além de serem cúmplices, era mentiroso. A mentira é do diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, e os que mentem conscientemente se tornam filhos dele. Mentiram separadamente, mas sobre a mesma coisa. Combinaram a conversa. Combinou. Não é assim? Vamos combinar o que, é que a gente vai falar. A gente não pode vacilar. O coitado, até parece, o Espírito Santo já está mexendo no céu, movendo as águas para pegar essa tua conversa, mostrar a realidade. Não adianta combinar com ninguém. Pode combinar com 2, com 5, com 10, mas a única coisa que permanece para sempre é a verdade. É pela verdade. E eles mentiram, combinaram de mentir para os apóstolos. Quando Ananias fez a declaração, Safira não estava com ele não. E foram sabidos, ele, em vez de ir junto, né? Se o cabo é casado e vai entregar um negócio, vai junto, né? Diga, vai separado. Nós vamos conversar com ele separado. Por quê? Porque ele vai dizer assim: rapaz, a conversa dela foi a dele, então é verdade. Mas contra o Espírito Santo não tem, olha, não tem arrumadinho, não tem como não engana não. Mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. A mentira. E quando Ananias fez a declaração, Safira não estava com ele, porque isso dá um intuito de credibilidade. Pedro confrontou para dar a oportunidade dele se arrepender. Ananias podia pedir perdão, escapar da morte, mas não. Quando ele já chegou com a mentira, né? Aí o que é que Pedro disse? Tu vendeu por esse preço mesmo, Ananias? Se ele tivesse dito não, eu tinha sido perdoado. Mas sabe o que ele disse? Eu juro, pastor, eu juro que foi esse valor. Mentiroso, desgraçado. Chora na presença de Deus, sustentando a mentira que ele sabe que não é verdade. Ah, que caísse um raio na tua testa para tu deixar de ser mentiroso ou mentirosa. Esse é o Ananias, é o que chora. Ele faz um show, um espetáculo, mas é tudo mentira. Pedro confronta ele para ver se ele se arrepende, mas a Bíblia diz que ele deixou Satanás encher o coração. Então, irmão, cuidado. Muitas vezes o crente permite que Satanás encha o seu coração com mentiras, e a mentira, irmão, ela é igual à prostituição. É 2 pecados que, se não for cortado, espalha e contamina outras pessoas. Parece um vírus. Tem que botar o camarada ou a camarada no isolamento antes de contaminar os outros. Então veja como Satanás enche o coração dessas pessoas com mentira. Olha, o pastor não te ama, fulano não gosta de você. A pessoa nunca nem falou com fulano. Como é que ela sabe que fulano não gosta dela? Não é o diabo não, na vida dessa, no juízo. O cão chupando açúcar com manga, falando na cabeça dela, só pode. O pastor não te ama, fulano não gosta de você. Olha, ninguém te escuta, você não é interessante para ninguém. São mentiras que você está alimentando no seu coração. Olha, só querem o teu dízimo, só querem te enganar. Irmão, não dê ouvido a Satanás, porque Satanás é mentiroso desde o princípio. A Bíblia diz que o seu grupo foi montado na mentira. Já no céu, Satanás mentiu, enganou um bocado de gente, de anjo. Então é coisas assim que a gente precisa ter cuidado, principalmente nesses momentos de batalha espiritual. Aí Pedro, guiado pelo Espírito Santo, discerniu a mentira de Ananias e o repreendeu.
Sabe quando a Bíblia diz assim, e o apóstolo repreendeu Beltrano? Está pensando que essa palavra, porque tem 4 palavras usadas para disciplinar. Uma delas é repreender no grego. Repreender aqui, oh meu amor, oh meu anjo, não faça isso não é essa não. A palavra usada, empregada aqui no grego, é repreender de dizer o que o cabo tem que escutar. Precisa escutar. Porque contra a mentira e contra a prostituição você tem que ser duro. Se você não for, o pecado ele arrocha ali no meio e não sai. Diga para esse crente que está do seu lado, diga, tira a mentira desse negócio. Diga, tira o engano desse negócio. Tira a cumplicidade desse negócio enquanto é tempo, porque o Espírito Santo já está cochichando no ouvido dos apóstolos, dos líderes. A mentira não pode permanecer oculta na presença de Deus. A mentira, irmão, tem prazo para ser exposta. Não, escuta isso aqui, não adianta sustentar essa conversa, não adianta manter esse negócio, porque na presença de Deus, a mentira vai ser exposta. Essa semana, acho que foi Jário, chegou aperreado, Rivaldo, rapaz, falaram um negócio ali, eu disse, vamos esperar. Vamos comer um bolo com café e vamos assistir um debate da Bíblia, né? Para a gente aprender. Poxa, não deu nem 3 dias. O mentiroso, ele pela própria boca acabou falando tudo que estava fazendo. E não é nem daqui, é de outra igreja, graças a Deus. Então não adianta, na presença de Deus, a mentira não pode permanecer oculta, ela será exposta. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Contrate, faça um teste, contrate a NASA, o CSI, um detetive. E aqui eu vou um recado para os homens e para os casados. Não precisa investigar a vida do teu cônjuge não, porque na presença de Deus, a mentira será exposta e você terá conhecimento de toda a verdade. Pronto. Quem gasta dinheiro com detetive é o mundo, você não. Você dobra o joelho, jejua e Deus te revela do começo ao final, porque na presença dele a mentira será desmascarada. Pode demorar, mas você vai saber como foi todinha a história e não vai pagar nada, que vai ser de graça. A mentira de Ananias teve um preço alto. Qual foi o preço? Diga, preço de morte. Ele caiu morto diante de Deus. Pouco depois, sua esposa Safira chega e repete a mentira do marido. Eu não sei porque que já tem, né? Os casal que tá na igreja, porque Ananias e Safira era crente, né? Era crente. Que combina as coisas, né? Para poder facilitar o outro com a liderança da igreja. Não adianta não. Deus deu também a ela uma oportunidade dela confessar, mas ela também deixou Satanás encher o seu coração com mentira. Aonde é que estava Safira quando o seu marido chegou para contar aquela conversa? O problema não foi que eles mentiram para os apóstolos, o problema foi que eles mentiram para Deus, para o Espírito Santo, e o resultado foi que os dois morreram. Esse foi um juízo de Deus para evitar que a mentira se espalhasse no meio da igreja que estava acabando de crescer, de se estabelecer. Apocalipse 21:8 diz: e os mentirosos herdarão o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha para esse crente e diga assim: tu não mente. Diga assim: conta essa história direito, que está faltando o detalhe que você está escondendo. Faltando detalhe aí. Ô irmão, não é melhor tu contar e se escapar do juízo do que Deus mostrar? Porque, irmão, não tem condição. Olha, se você contar ou se você não contar, vai saber de todo jeito. Então é melhor contar, fica menos feio.
Confessar pecado não é quando o povo descobre e tu foi mesmo, todo mundo já descobriu, né? Confessar é quando ninguém sabe, tu vai lá e diz. E a Bíblia diz: aquele que confessa alcança misericórdia. Confessa, deixa, alcança misericórdia. Sim, o Ministério do Louvor já pode se organizando, que eu estou terminando, viu? Ai, ai, eu vou cuidar porque o tempo é curto. Não ia ficar o dia todinho só falando de mentira, que tem um bocado de coisa para a gente falar aqui. Mentira, diga agora hipocrisia. Diga hipocrisia. A definição de hipocrisia é fingir ser o que não é. Ananias e Safira fingiram ser generoso. Olha, vamos mostrar para os apóstolos como a gente é abençoador da obra. Hipócritas. Fingiram ser uma coisa que eles não são. Porque na verdade não era assim. É porque eles não tinham coragem de viver pela fé. Queriam reconhecimento, queriam aparecer, queriam mostrar. Hipocrisia também é pecado. Hipocrisia é como uma máscara totalmente falsa. E Deus não quer as aparências em nós. Apocalipse 3:15 e 16 diz que toda aparência de engano, toda aparência de engano será condenada por Deus. Ou é ou não é? Ananias e Safira morreram porque eram hipócritas. E como resultado disso, veio o temor a toda a igreja. O medo de tentar ser melhor e mais fiel. Hipócrita é aquele crente. Está chovendo, né? Então chove mais, Jesus, que é para não dar tempo. O povo não vai para casa na chuva. Chove, que não tem uma goteira ali, mas a gente vai tirar. Sim, hipocrisia. Então é aquele crente que está na igreja. Aí ele diz assim, ó o que é que ele diz? Netane, deixa de estar roubando a Deus. O infeliz é o primeiro que rouba. Aquele texto, não julgue para que não seja julgado, não está dizendo que você não pode julgar, não. É porque a gente só lê um versículo, esquece que tem o resto, né? O que a Bíblia está dizendo é que você tem que julgar sem a trave. Então, peraí. Se eu não bebo, eu posso chamar a atenção de quem não bebe, porque eu não tenho trave no olho. Se eu não fumo, eu posso chegar em quem não fuma e chamar a atenção e dar uma bronca. Se eu não me prostituo, eu posso chegar em quem se prostitui e dizer como é que tem que ser feito. Julgar segundo a reta justiça. Agora, se eu faço e quero chamar a atenção da pessoa, primeiro eu tenho que tirar a minha trave, né? Olha o que o texto diz. Primeiro tira a trave, depois vai e julga o teu irmão. Não está proibindo, não, só está mandando fazer as coisas certas. Então o hipócrita é aquele que tem a trave e quer tirar dos outros a mesma trave que ele possui. Hipocrisia também é pecado. Ô irmão, se você sabe que nessa área você não está liberto, não chame a atenção dos outros, não. Chame outra que você já está, mas nessa não chame. Porque depois Deus permite uma situação e você fica envergonhado por aí. Eu termino fazendo um apelo aos crentes primeiro, depois aos não crentes. Nós vamos orar agora para apresentar o propósito. Prepara a música aí, mais menina, o menino, quem for cantar. Primeiro, Rivaldo, o que é que eu faço? Pastor, o que é que eu faço? Primeiro, decida não fazer história como Ananias e Safira. Faça diferente. Segundo, decida ser fiel de agora em diante. Terceiro, decida não ser cúmplice do pecado de ninguém. De ninguém. Porque eu, como pastor, eu não quero ser cúmplice ao saber do pecado de alguém na congregação e não fazer alguma coisa.
Mas pastor, o negócio está feio para mim. O que eu tenho que fazer agora? Arrepender-se, crer no Evangelho, correr para os braços do Pai, enquanto você pode. Porque talvez amanhã não dê tempo. Para Ananias e Safira, só foi naquela pergunta. E eles não pegaram a oportunidade. E eu sei que quando a gente fala de ação de demônios no nosso coração, como eles trabalham, como Satanás age, chega a assustar um pouco o coração daqueles que ainda não conhecem muito sobre batalha espiritual. Mas hoje, eu quero perguntar aqui se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Esse é um convite para uma mudança profunda, para uma jornada de esperança e redenção que está ao alcance de cada um de nós hoje, agora. Em nossa jornada de vida, muitas vezes nos deparamos com desafio, com luta, com peleja, com incerteza, com vazios, que às vezes parece até insuperável. A busca por significado, por paz interior, por propósito genuíno, muitas vezes levou você por caminhos tortos, deixou você frustrado, perdido. Mas eu quero dizer que se você estiver disposto a fazer diferente de Safira, há uma resposta. Há um farol que brilha no meio dessa sua vida de escuridão, e ele se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje eu convido você a fazer uma escolha que vai mudar a sua vida para sempre. É entregar a sua vida para Jesus como seu Salvador e Senhor. É abrir o seu coração para esse amor transformador. É deixar o perdão dele limpar o teu passado e deixar a graça dele renovar a esperança do teu futuro. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa onde você esteve e nem o que você enfrentou. Deus está aqui hoje para você. Deus está aqui hoje para te dar uma oportunidade. Deus está aqui para te dizer: esta é mais uma chance que eu abro para o teu coração, para o teu caminho. Deus está chamando você ao arrependimento e uma mudança de vida hoje. Deus anseia te dar um novo começo, uma nova identidade, uma nova direção. Sai, Ananias, sai, Safira. É você que Deus quer fazer algo novo. E se você está sentindo o chamado de Deus no teu coração hoje, para se converter, para dar o primeiro passo, para renovar a aliança, para aceitar a Jesus, não hesite. A Bíblia diz: quando o Espírito Santo bater no teu coração e dizer: é contigo, é tu que ele está chamando, não endureça. Hoje é noite de salvação. Hoje a porta da graça está aberta. Os crentes desmantelados, Deus convida ao arrependimento e a conversão à santidade. E aqueles que estão afastados e nunca entregou a vida para Jesus, Ele convida a renovar a sua aliança. E eu quero perguntar nessa noite: tem alguém que está afastado? Tem alguém que não aceitou a Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Se tiver, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Deus está chamando, Deus está te dando a oportunidade. Tem alguém no nosso meio? Fica de pé, igreja. São 9h05. Nós temos 10 minutos para fazer a ceia. Então eu vou aproveitar esse momento para, na hora da oração pós-ceia, a gente fazer a entrega do propósito. Tá bom? Eu quero convidar os obreiros aqui. Aqui, por favor, à frente do altar. Quero convidar também os presbíteros e as missionárias a estarem aqui em cima. Louvado seja o nome de Jesus.